Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? E hoje sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, nosso episódio número 1. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu estou aqui com um amigo nosso, Luiz Carlos Gomes. Começou na Marinha e hoje é um dos maiores empresários do Brasil no segmento dele. E é isso que a gente quer fazer aqui, essa é a nossa proposta. Apresentar histórias reais de pessoas que transpuseram dificuldades, de pessoas que têm pensamento crítico e podem agregar valor a toda a cultura brasileira que nós temos para apresentar aqui e todas as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. É muito importante que, durante esse podcast, nós possamos analisar, né, a história do nosso amigo e entender melhor qual é o nosso posicionamento em relação à nossa vida e sempre buscarmos o melhor, sempre buscar melhorar. Então, apesar de toda essa maravilhosa introdução, meu amigo Luiz Carlos, seja bem-vindo. Satisfação grande, Walter, né? Tá inaugurando aqui o podcast. Muita história para contar. Muita história para contar. Vamos começar porque a sua história é muito legal, muito interessante. Eu acho que quem ganha principalmente aqui é a audiência que está nos vendo, para que a gente possa contar a sua história, né? Que você possa contar a sua história de uma maneira onde as pessoas possam se relacionar com ela, porque a sua história é a história de muitos brasileiros, de muitas pessoas que começaram em um determinado lugar e depois conseguiram atingir um lugar muito legal em suas vidas. Então, meu amigo, sem mais delongas, tá com você. Vamos lá, pessoal. Então, sou natural de Fortaleza, né, no Ceará, e fui criado, né, na região metropolitana lá de Fortaleza, numa cidade chamada Caucaia, tá? Num bairro chamado Jurema, tá? É um dos bairros mais perigosos do Brasil. É mesmo? Sim, o nível de violência lá é altíssimo, a insegurança realmente bate na porta. Muitos dos meus amigos, né, época de escola, vizinhos mesmos já foram presos, alguns já não estão mais nem aqui para contar a história. Uhum. E nós conseguimos transpor, né, todas essas dificuldades, né? Sou filho de um porteiro e uma costureira. Meus pais se separaram, meu irmão mais novo tinha 6 meses e no total somos 6 irmãos. Então minha mãe, né, criou os 6 filhos ali no braço, né, na vontade mesmo. Tivemos muitos anjos que apareceram no nosso caminho, que esticaram a mão, que nos deram até mesmo alimento. E desde muito cedo a gente entendeu a importância do trabalho, né? Vivemos do assistencialismo, né? Recebemos Bolsa Família, todo aquele processo ali do início dos anos 2000, né? 1998, 2022 mais ou menos, mais a época que começou Bolsa Família, salvo engano. E terminei meu ensino médio, né? Um ensino regular, todo na escola pública. E aos 17 anos, após terminar o ensino médio, foi que eu realmente decidi que era importante estudar, que eu precisava estudar, certo? Então, fiz alguns concursos, né, bati na trave algumas vezes, passei no Cefet, no caso, Escola Técnica, para um curso de Mecânica de Motores, ingressei na Marinha do Brasil, tá? Que foi o que me trouxe ao Rio de Janeiro, isso em 2011, fiz o curso de formação em Cabo, fui transferido para Belém, servi em Belém durante 5 anos. Em 2017 me formei sargento. Passei 2 anos em Pé de Baixo. Larguei tudo, afundei o meu navio para empreender. Não sabia o que eu ia fazer, né? Foi algo realmente movido por uma energia muito forte que vinha do coração, mas não estava me fazendo bem receber do Estado e não devolver na mesma proporção. Esse era o sentimento que eu tinha, né? Tinha uma remuneração ali que não é das melhores, mas que, ao meu ver, também não tinha significado. Não devolvia na mesma proporção para a sociedade. Então, a partir daí, em 2019, né, iniciei o processo de empreender, né, por conta de muitas circunstâncias da vida, né? Comecei a vender smartphones da Xiaomi, iPhone,
alguns importando diretamente dos Estados Unidos, China, e comecei a entender como esse mercado funcionava. Tinha um sonho de ter 100 lojas, cheguei a ter 2 lojas, né, uma no Guanabara da Penha e outra no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, edifício central, é um polo tecnológico conhecido aqui no Rio de Janeiro. E comprei uma máquina, na época eu paguei 18 mil nessa máquina, que fazia corte de película com CO2 pressurizado, certo? Porém, o suporte não era bacana, os insumos não tinha, faltava, e eu passei um comando para o Eduardo, meu irmão e sócio, que ele tinha que identificar no mercado chinês insumos para que nós pudéssemos utilizar na máquina. Ele não só conseguiu o insumo, mas como também conheceu, teve acesso a uma máquina que já rodava lá no mercado chinês, protótipo, que nós trouxemos para o Brasil, né? Inicialmente para fazer testes, fomos aprimorando, trouxemos a primeira máquina 100% desbloqueada de cortar películas para smartphones. Existiam algumas no mercado que eram bloqueadas. Isso nos trouxe também uma grande responsabilidade, porque vender a máquina bloqueada dá liberdade para o cliente comprar o insumo que ele quiser. E vendendo a máquina desbloqueada, minha equipe comercial, meu time comercial tem que ser muito bom, muito afiado para reter esse cliente. Então, de lá para cá, nós estamos fazendo um serviço muito bom, de excelência. Hoje somos a empresa líder no mercado nacional no segmento de películas sob demanda, né, por meio das máquinas de cortar película, no mercado nacional. Recebemos agora, em janeiro, um aporte, né, de uma grande empresa aqui do mercado nacional, né, uma investidora que está apostando no nosso negócio, e isso vai alavancar o nosso negócio ainda mais. Então é esse trajeto, né, esse caminho que nós estamos percorrendo durante esse período. E como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, hoje o que nós pagamos de imposto é algumas dezenas de vezes maiores do que o que eu recebia quando eu era sargento da Marinha, quando eu era funcionário público. Isso é um motivo de grande satisfação e de muito orgulho. Com certeza. Hoje em dia, e assim, acho que a gente deve levar isso como um bate-papo, assim, bem normal, porque hoje em dia as pessoas geralmente não me parecem que têm essa visão. Uma das coisas que a gente fala aqui até é que hoje em dia as pessoas, talvez pelo extremo conforto que essa sociedade traz pra gente, essa sociedade moderna, as pessoas talvez não tenham a perspectiva de que a eletricidade, para poder chegar na parede, ela percorre um caminho muito grande, né? Que o leite, para poder chegar no mercado, ele percorre um caminho muito grande. A gente fica tão acostumado a simplesmente ligar um interruptor e as coisas acenderem, que a gente não tem noção muito do caminho das coisas. E essa perda de perspectiva traz, na minha visão também, uma perda de visão para as pessoas. Por isso que eu acho que é muito importante a sua história, para as pessoas terem essa ideia. E aí, entrando um pouquinho dentro da sua motivação, que eu acho que isso é uma coisa importante também, o que te motivou? Porque você poderia ter ficado ali, talvez, refém do assistencialismo, ou ter se acomodado com determinada questão, você poderia ter ficado no cargo de cabo, por exemplo, enfim, toda essa sua movimentação, o que você acha que foi a sua motivação? Porque certamente tem alguma coisa diferente que fez com que você caminhasse esse percurso. O que você diria assim que foi a sua motivação para poder tomar as atitudes que você tomou? Walter, cara, sem dúvidas, poder fazer, primeiramente pela minha família, tá? Pela minha mãe, pelos meus irmãos, mas também pelo próximo. Eu sempre soube que eu carregava dentro de mim algo muito forte e que isso me trazia uma responsabilidade proporcional. Então, em todos os locais que eu tive trabalhando durante a minha vida, eu sempre cheguei no local e eu dominei e conquistei aquele local, estrategicamente falando. Tá? Visão. Visão e querer o algo a mais, querer fazer a mais. Então, durante o período que eu era funcionário público, eu me perguntava o tempo todo, o que nós estamos fazendo para devolver para a sociedade tudo que nos é proposto aqui dentro.
tá? E eu olhava para um lado e para o outro e eu não conseguia enxergar esse valor da forma que a sociedade, proporcional que a sociedade paga. Então isso me incomodava bastante. E poder gerar emprego. Cara, não existe benefício social maior e melhor do que o emprego. Certo? Concordo. Então hoje eu tenho funcionários com 2 filhos, 3 filhos, temos uma cadeia que orbita ali em nossa volta de algumas dezenas de pessoas também que são influenciadas direta e indiretamente por essa decisão que foi tomada lá atrás. E isso para mim é motivo de muita satisfação. Então a minha maior motivação é poder fazer pelo próximo. Certo? Vou usar o exemplo do nosso produto também. E eu aplico isso em todas as áreas da minha vida. O nosso produto. Você teve acesso, você aplicou uma película no seu, seu smartphone, no seu smartwatch antes aqui da gravação. E é um produto que leva dinheiro para o bolso do lojista. Concorda? Sim. Leva dinheiro, leva liberdade, dá a opção dele aumentar o faturamento dele. Você como cliente, você teve uma experiência de cliente, fica extremamente satisfeito. Tá? Você paga o valor que você tem que pagar com um sorriso no rosto, feliz da vida. Então, assim, a gente está gerando valor em todo o processo do nosso negócio. Então, nós decidimos jogar o jogo do ganha-ganha. Todos nesse processo estão ganhando. Tá? Principalmente o cliente que está lá na ponta, que é o que tem que sair mais satisfeito, mas todos envolvidos nessa escala. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que muitas vezes têm uma visão errada, pelo menos na minha concepção, do empresário. Muitas pessoas veem o empresário como se fosse aquele cara mau, vamos dizer assim, que só visa o lucro e não está nem aí para o que ele tem que fazer ou se ele tiver que cortar algum caminho. E certamente em todos os lugares tem a sua banda podre, tem os seus... Até porque o que ganha muito espaço na mídia, muitas vezes, e o que vende na mídia são as notícias ruins. E as pessoas terem acesso a histórias assim é muito importante justamente para elas perderem essa visão, entenderem que o empresariado é justamente aquilo, é quem gera o emprego, é quem faz o Estado se movimentar e muitas vezes, na verdade não, sustenta o Estado, E as pessoas têm essa visão errônea do empresariado, acham que o empresariado é simplesmente talvez um lado negativo da sociedade, entendeu? E assim, na sua história, dentro desse ambiente do empresariado, dentro assim daquilo que você, em termos de competição, concorrência, em termos de valor, você entende que, como que você vê o empresariado, ainda que sejam seus concorrentes, como que você vê assim o empresariado dentro dessa estrutura social? Por exemplo, no meu caso, a minha pergunta é, como você começou lá de baixo e você trilhou todo esse percurso até você poder chegar aqui, certamente nesse meio do caminho você viu muita coisa, Sim. Certo? Assim, quais são os valores que você entende que são diferenciados ou diferenciais para que as pessoas possam alcançar isso também? Primeiramente, uma visão do todo. Se você decidir empreender pensando somente em você, não vai. Tá? Pessoas precisam de pessoas. Então, é um processo que ele é sofrido, a verdade tem que ser dita, ele é dolorido. Todo mês a gente começa devendo ali algumas centenas ou até milhões de reais e a gente tem que estar correr atrás disso todos os dias. Existe uma responsabilidade muito grande nas costas do empresário, do empreendedor. Tá? E 80% dos empregos no Brasil são gerados por pequenos e microempreendedores. Essa é uma verdade que a gente precisa dizer. Então, quando você fala ali que a sociedade, a mídia, coloca as pessoas contra o empresariado, eu preciso fazer essa diferenciação. Tem o seu João da esquina ali que vende películas, que trabalha ele, a esposa e o filho, por exemplo. Tá? Para vender no almoço para comprar janta. É literalmente isso. Pagando aluguel caro, fazendo esforço para pagar a faculdade do filho, da filha, talvez pagando um aluguel em casa também. Então, assim, é sofrido,
tá? É bem difícil. E é interessante a sociedade ter essa visão. Muita gente empreende por necessidade, tá? E não por querer. Não foi um sonho. Não é o sonho de muita gente empreender. Era o que tinha para fazer, tá? E muitas vezes esse empresário que entrou no negócio simplesmente por fazer acaba dando certo, vingando, né? E gerando muitos empregos. Então isso tem que ser visto, isso tem que ser exaltado, isso tem que ser até defendido pelo nosso povo, até mesmo pela mídia, tá? Até de uma forma cultural também. Cultural, isso. Tratados até como heróis. Exato. Tá? Porque é exatamente dessa forma que eu enxergo. Porque eu posso falar que eu rompi essa primeira barreira, né, do dono da lojinha, né, abrir 1, 2 lojas e ser hoje um empresário que atende todo o Brasil, né, ter uma empresa que é líder de mercado. Né? Então já foi um salto que foi dado, mas hoje o meu negócio é fazer esse pequeno empresário ganhar dinheiro. Tá? A minha equipe é treinada, né, eu não chamo de vendedor, são consultores de negócio. Então eles têm que treinar aquele pequeno empresário a vender, ensinar ele a vender. Então isso é um processo, né, que entendendo todo o valor que a gente pode gerar nessa cadeia. Isso é muito importante, porque uma das coisas que também eu acredito muito é que no Brasil, e a gente sempre fala isso aqui, existe uma falha muito grande na sua produção de heróis. O Brasil, ele não tem grandes heróis. Os grandes heróis brasileiros são justamente, talvez, o jogador de futebol A, B, C. No passado você tinha o Ayrton Senna, né? O Pelé, você tinha figuras assim que eram mais voltadas para o esporte, mas eram considerados heróis porque manifestavam aqueles valores de determinação, tudo aquilo que o esporte muito claramente traz. Mas a classe empresarial, ela nunca foi muito bem vista, ou ela sempre foi, vamos dizer assim, demonizada, talvez, né? Então, você não tem grandes, pelo menos não que eu lembre, grandes exemplos, né, de pessoas que falam assim, pô, cara, eu gostaria, a partir de agora não, porque a gente está aqui para mudar isso, mas olhar a história do Luiz e falar assim, cara, pô, se o Luiz conseguiu, por que eu não vou tentar? Porque de repente muita gente, de repente um garoto de 12 anos está vendo isso aqui, e isso pode fazer diferença na vida dele. Ele olhar a sua história e falar assim, cara, pô, se esse cara conseguiu e ele veio de lá, pô, por que eu também não posso conseguir, né? Por isso que a gente fala de valores e essa questão da máquina de heróis. E é muito importante você ter esse arquétipo de herói na sua sociedade, na sua cultura, para que você possa seguir aquilo ali, que é exatamente isso. É o cara poder olhar para a sua história e falar assim, cara, pô, eu também quero poder chegar lá. Porque se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Entendeu? Então, eu vejo muito isso, como se essa máquina de heróis estivesse muito quebrada. E para a gente produzir isso, é que a gente precisa passar essas informações e trocar essas ideias com as pessoas, com a audiência, porque quem ganha, no final das contas, é a audiência. E até agora, entrando assim num ponto mais, talvez, cultural, beirando ali a política, tem muita gente que às vezes tem uma visão ou muito de um lado ou muito de outro, né? Sem entrar aqui no mérito dos lados políticos, mas tem muita gente que é contra o assistencialismo, tem gente que é totalmente a favor do assistencialismo. Como que você enxerga essa questão? Porque como você já viveu os dois lados, como que você enxerga essa visão assim cultural, política? Eu venho de uma família que viveu do assistencialismo e nós nos libertamos do assistencialismo, tá? Foi muito importante e levou comida para nossa mesa. Então, assim, não há como dizer que não é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu via durante a minha infância vizinhos, vizinhas fazendo mais e mais filhos, pensando em se manter no assistencialismo. Então, quando ele não é dosado, quando ele não é regrado, né, ele pode trazer algumas consequências que não são tão interessantes ou desejáveis pela sociedade. Então, deve haver um acompanhamento, deve haver um incentivo na educação, e empreendedorismo deveria ser uma cadeira obrigatória para crianças, principalmente para quem vive em situação de vulnerabilidade, para entender como transpor aquela situação.
o fato de eu ter conseguido, minha família ter conseguido, tem muito do esforço, do querer, né, de transpor essas barreiras, porque incentivo não há. Tá? Não há incentivo, o incentivo não existe. Para transpor a barreira. Para transpor essa barreira, Sim. tá? Nós somos treinados para se manter naquela situação. É exatamente essa uma das maiores críticas que eu tenho. Isso. Então, assim, foi importante sim, mas eu acredito que deva continuar a existir, só que com algumas outras ações estratégicas, tá? Em volta dessas famílias para que elas saiam dessa situação. Porque existe, isso que você falou é muito importante, porque existe de fato, parece que um incentivo ao assistencialismo e à permanência dele. Exatamente. Né? Como se fosse interessante para que as pessoas se perpetuassem ali, né? Assim, na dependência do Estado. Exatamente. Porque isso, de alguma forma, é benéfico a alguém. Exatamente. Porque alguém sempre se beneficia disso. Sim, né? com certeza, com certeza. E isso é uma questão bem complexa, assim, que muitas pessoas não têm essa visão. Lá na sua empresa vocês têm alguma capacitação de pessoas mais novas, alguma coisa assim, voltada para pessoas mais jovens, alguma coisa nesse sentido? Não, mas nós trabalhamos muito o indivíduo, tá? Como um agente modificador da sua realidade, do seu entorno, tá? Então, todos que entram na empresa, a primeira coisa que eu falo, assim, vocês nunca mais serão os mesmos, tá? Vocês já tiveram contato conosco, eu costumo passar feedbacks mensais e bem direcionados, né, para cada indivíduo, mostrando a responsabilidade que eles trazem com eles, né, a partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, a uma nova visão de mundo, de negócio, né, com os seus pares. Então, principalmente para quem tem filho, né, oferecer alguns direcionamentos, algumas visões diferentes do que eles estavam acostumados a ver, ou nem mesmo viam, certo? Para que eles possam ser esse motor propulsor da sociedade como um todo. Tá? Então a gente tem essa preocupação sim em transformar aqueles ecossistemas. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo árduo dia após dia, mas que traz resultados. Traz resultados. E muda a vida das pessoas. Muda a vida, totalmente a vida das pessoas. Porque isso tem muito a ver com aquela questão que a gente estava falando também antes, que é a questão da cultura. Sim. Né? Se você tem essa cultura dentro da sua empresa, né, aquilo ali, de uma certa maneira, envolve, né, a pessoa que está trabalhando e ela acaba entendendo, participando e aceitando aquela produção cultural, ela vai permear também a sua família, os seus filhos, vai passar aqueles valores, né, e assim essa cultura vai se propagando. E a cultura, ela é muito importante, né, é certamente muito importante para tudo que a gente faz. Hoje em dia, do ponto de vista, se você puder entrar nesse ponto, claro, hoje em dia, como que você vê o posicionamento de certas políticas, não só assistencialistas, mas empresariais? Como que você enxerga, como que você entende isso para o empresário dentro do nosso país, no Brasil? Como que você enxerga, como a gente falou, né, da produção dos heróis? Como que você entende que essa figura, esse arquétipo do empresário, da pessoa que quer empreender, como que você entende que ele é tratado? Assim, na sua experiência, que é árdua, certamente, sim. Né? Como você falou ali, você empreender no Brasil é um ato heróico, né? Como que você sente que ele é tratado dentro, vamos dizer assim, dos mais diversos órgãos que você tem que participar, né? Porque você é Receita Federal, é isso, é aquilo, enfim, tudo, né? Como que você entende que o acesso é para você, no caso, ou, enfim, para sua empresa? Como que você vê isso? As políticas nacionais, elas não são favoráveis ao empresário, ao empreendedorismo. Tá? É triste falar isso, mas nós somos extremamente sufocados, né? O brasileiro paga aí uma das maiores taxas de impostos do mundo com menor retorno, proporcionalmente falando. Tá? Então, existe uma máquina de arrecadação pública,
tá? Que não devolve na mesma proporção à população. Porque se o imposto fosse pago e o retorno fosse proporcional, estava tudo certo, estaríamos vivendo num país maravilhoso. Mas é o contrário, tá? Nós somos extremamente sufocados, né? A gente tem que montar um negócio, um produto que poderia ser vendido a meio X, está sendo vendido a 2, 3, né? Justamente para poder fazer essa adequação. Porque no final não é o empresário que paga, é o consumidor. Tá? É o Walter que está querendo colocar uma película no seu smartphone e vai chegar na loja e vai pagar 100, 200 reais por uma película, sendo boa parte daquele valor destinado a impostos, certo? E nessa cadeia toda tem vários outros negócios envolvidos, né, nesse processo. Não é somente a empresa do Luiz, né? Tem a empresa lá do João da lojinha de acessórios, que também precisa pagar funcionário, que também paga imposto, né? Essa bitributação, ou até mais do que isso, né, durante todo esse processo. Então, de fato, não é um mercado, não é um ambiente saudável e favorável ao empreendedor. Principalmente ao pequeno empreendedor, né? Principalmente. Porque o pequeno empreendedor, né, experiência própria, quando a gente começa, a gente não sabe o que está esperando. Você não sabe o que você tem que pagar. Meio que você cai de cabeça naquele processo, tá? E eu sou formado em administração, tá? Nem com a faculdade, nem a faculdade me deu esse preparo de abrir um negócio. Aí você começa a descobrir que tem licença para aquilo. Ah, mas eu não... isso aí. Licença sanitária. Não, mas eu não trabalho com alimento. Não, mas precisa. Eu falei, mas por quê? É a burocracia do Estado. Isso, não faz sentido nenhum. Não, mas tem que pagar o boleto. Você paga o boleto, nunca aparece fiscal nenhum para nada. Certo? Mas tem que pagar a guia de recolhimento, senão o negócio não está apto a funcionar, mesmo você não trabalhando com nada de alimento. E assim, muitos outros processos que estão envoltos, né, nesse mercado, e o pequeno empreendedor ele é pego de surpresa. Tá? Quando você já tem uma empresa com um porte maior, você já pode pagar uma assessoria jurídica, você já tem um escritório de contabilidade que faz ali todo o processo, e você consegue focar realmente no que importa dentro do negócio, que é vender, que é escalar o seu negócio, certo? E se preocupar menos com essas questões burocráticas. A burocracia ela é uma questão inerente ao Estado, né? E tem muita gente que se prende a isso, tem muita gente que acha que vê o Estado como se fosse quase que fosse uma mãe, né? Que a pessoa ela acaba se tornando dependente do Estado, e isso tudo volta àquela questão que a gente falou sobre assistencialismo, burocracia, o Estado como, né, o grande mantenedor da sociedade, quando na verdade é a base que faz com que a pirâmide fique estruturada, né? Sim, exatamente. Só que isso, e a base ali, quando eu digo base, eu digo assim, mais ou menos ali, talvez o segundo degrau, o terceiro degrau, que é o empresariado, que faz com que a base realmente embaixo tenha emprego, né? Tenha produção de renda e tudo mais. Então, essas são questões que fazem bastante diferença e na sua visão, a gente podendo entrar, voltando assim na questão dos valores e tudo mais, nessa questão da produção heróica dos empresários brasileiros ou aqueles que se arriscam a serem pequenos empreendedores. Porque muita gente fala assim, abrir uma empresa é tranquilo, você vai lá e abre a empresa e vida que segue, mas manter é mais difícil ainda. E assim, como aqui a gente gosta muito dessa palavra valores, o que você vê assim, que são grandes qualidades ou valores que são necessários para você se manter? É diferente de criar, diferente de iniciar ou você querer transpor aquela primeira barreira, mas para você se manter assim na luta, porque todo dia é um leão diferente. O que você diria assim, para as pessoas que seriam os valores principais que você tem que ter para poder se manter ali todo dia, assim, valores, ainda que pessoais ou qualidade de trabalho, o que você diria que são esses valores? Acho que o principal é o respeito ao próximo, tá? Quando você tem esse pilar muito bem definido, eu acho que as coisas ela tendem a caminhar no sentido natural das coisas que faz mais sentido, certo? Então, nós temos funcionários, nós temos fornecedores, nós temos clientes,
né, que nosso negócio é B2B, trabalhamos com empresas, né, e essa empresa atende lá o nosso consumidor final. Então, ter esse respeito, né, com toda essa cadeia, ela faz muita diferença. A integridade, a transparência, tá? Porque, além de ter um produto realmente, né, muito bem trabalhado, que entrega realmente o que promete. Resultado, né? Resultado, exatamente. E eu uso muito a palavra parceria, tá? A gente não busca cliente, nós buscamos parceiros, tá? Isso é uma forma de ter um negócio que perdure, né, durante muito tempo, certo? Incentivando esse cara que está ali na ponta a levar a qualidade, levar a excelência para dentro do seu negócio, independente do que ele está fazendo. Não importa se ele vende ou não vende Protect, por exemplo, tá? Mas você tem um produto que é vendido no shopping a 3x. E esse produto lá no camelô você encontra a X. Por que você paga um valor diferente? Sim. É o que tem em torno daquilo. É um tratamento diferenciado, é o ambiente que você está acessando, certo? Tudo isso aí gera valor no negócio. Então são alguns pilares, né, que a gente costuma bater bastante dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, e que eu carrego também comigo, certo? Que fazem muita diferença para um negócio realmente ter sucesso, tá? Sucesso. É a produção cultural, né? Sim, sim. Produção cultural é que Exatamente. faz toda a diferença para você manter o carro andando da maneira como tem que andar. Exatamente. E alguma outra questão assim te vem à mente dentro desse assunto assim da cultura que seria algum diferencial ou que você alguma coisa que você pudesse falar assim, ainda que imagina que você estivesse falando diretamente com uma pessoa de 10, 12, 13, 14, 15 anos de idade, 18 anos de idade, que estivesse começando ali ou tendo um sonho, se você tivesse virado para essa pessoa e o cara estivesse olhando para você e tivesse, Luiz, cara, o que você poderia falar para mim para eu poder mudar de vida, para eu poder sair da onde eu estou, não importa o lugar de início, mas para eu poder sair da onde eu estou, para eu poder virar a chave na minha vida e poder... O que você diria para essa pessoa, para esse adolescente, para essa pessoa iniciante? O que você diria para ela? Cara, acredite em você, tá? Durante a jornada da vida, é difícil pessoas que de fato acreditem em você, tá? Muita gente vai te dar tapinha nas costas, vai lá, confia em você. Mas será que essa pessoa está de fato, verdadeiramente torcendo por você, pelo teu sucesso? Tá? Isso depende muito de você, de querer, de ir para cima. Um período bem difícil, bem desafiador da minha vida foi justamente essa transição da marinha para o empreendedorismo. Por quê? De onde eu saí para onde eu estava, tá? Cheguei a sargento, estava estudando. Certamente, se tivesse permanecido hoje, eu seria um oficial. Estava estudando para isso. Mas não teve ninguém que chegasse para mim e falasse assim, vai lá, Luiz, eu confio em você. Tá? Eu comentei com um círculo muito fechado de pessoas, né, que tomaria essa decisão e todos foram unânime. Pô, tá maluco. Não faz isso, você é louco. Pô, tu tá... era solteiro, não tinha filhos, não tinha um pinto para dar de comer, né, como a gente costumava falar. Então, era o Luiz pelo Luiz. Então, eu tomei essa decisão, né, na força, na garra, na determinação, acreditando sim que eu poderia fazer algo muito maior e que gerasse muito mais valor para a sociedade, certo? Então, acreditar nessa voz, nessa chama que existe dentro de vocês, com certeza vai fazer toda a diferença. Tá? Estude, se capacite, né? Viva o processo, tá? Porque não adianta também você querer viver algo e não estar preparado para isso. Eu me preparei bastante, tá? Me preparei muito. Eu tinha diversos planos de negócio. Então eu pensei em vender batata, tá? Pensei em vender batata frita. Ia lá pro Google, qual a melhor batata frita do Brasil? Qual a melhor batata frita? Batata para se fritar, tá? Batata Asterix, né? Lembro até hoje. Qual a melhor forma? Qual o processo que precisa ser feito? Então eu tinha um plano de negócio, muito bem desenhado, sabendo quanto que eu faria de investimento, qual o volume de vendas que eu teria que ter para aquele negócio se pagar, né? Como escalar aquele negócio. Fui buscar
cases, né, dentro desse segmento, até na Europa, né, tem uma empresa que atua muito forte na Europa, a Queen Chips, né, vende batata frita no cone, e o grande diferencial é que eles têm 9 tipos de molhos diferentes. Então eu queria trazer isso para o Brasil, esse modelo para o Brasil. E tudo isso foi um estudo seu, né? Estudo, né? Isso não aconteceu, isso não virou, né? Não investi nesse segmento, mas eu me aprofundava, que eu quero mostrar isso, eu me aprofundava. Qual o melhor pastel do Brasil? Pastel da Dona Maria, venceu várias vezes aí como o melhor pastel do Brasil. Como é que é a massa dela? Como é que é o processo? Entendeu? Então, mergulhava dentro de um projeto, certo? E dissecava tudo que poderia ser feito para que eu pudesse performar, né, dentro daquele mercado. Então, assim, nada aconteceu por acaso. Foi muita dedicação, foi muito trabalho, foram muitas noites de abdicação, né? Para isso a gente tem que abrir mão dos prazeres do momento, tá? E isso não é fácil, né? Nesse mundo que cada vez mais consome a nossa atenção, a nossa energia. Então foi um processo ali doloroso, né? Mas que hoje nós estamos colhendo os frutos e é só o começo, tá? Todo esse processo que eu estou contando para vocês aqui é em somente 6 anos. Olha só. Tá? Tudo muito novo, tudo muito recente. Muito né? recente. Eu ainda estou num processo de aprendizagem, né? de maturação, né? Mas vendo que as coisas estão acontecendo e entendendo que são mudanças que vieram para ficar, né? Não tem como desfazer tudo isso que está sendo feito. Até porque muita gente às vezes acha que as coisas acontecem assim, né? Que simplesmente você começa e o resultado vem, e não é. Não. Requer muito sacrifício. Exatamente. Requer muito sacrifício. É muito doloroso você empreender. Sim. Em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, até porque, como a gente falou aqui, estabeleceu, é um ambiente extremamente hostil. Sim. Se você quiser ir por esse ramo. Luiz, foi um prazer enorme conversar com você. Prazer. Forte abraço. Igualmente. E até a próxima. Até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se quiserem mais, comentem, se inscrevam. É muito importante pra gente poder crescer e trazer também pessoas como o Luiz para poder conversar aqui conosco. Um abraço e até a próxima.